Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Infelizmente no último pós-jogo não consegui fazer, era aniversário da minha esposa, a família dela estava reunida aqui em casa, então a gente confraternizou ali e, pô, se o Vampirão não mandou o time titular, eu também não compareci, né, nesse pós-jogo. Infelizmente eu não consegui gravar vídeo, e aí domingo também não teve conteúdo, pô, muito trabalho também paralelo a isso. Volto aqui novamente a dizer que esse projeto aqui eu faço porque gosto, porque realmente retorno financeiro é difícil, somente os canais muito bombados em relação ao nicho de esporte que consegue se manter por conta própria. Então é isso, se você gosta do canal, deixa o like, se você gosta mais ainda, se inscreve, porque quem sabe um dia, se esse canal estoure mesmo, aí a gente consegue focar e manter vídeos certinhos todos os dias ou até mais de um vídeo por dia, focando 100% nesse projeto. Beleza? Vem para a tela do meu computador porque hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. A falta de títulos do Corinthians na Libertadores. Beleza, a gente é campeão, invicto, 2012, porém existem muitas outras edições que o Corinthians, não vai lá, não vou dizer que chegou perto, porque a gente apenas tem uma final e duas semifinais em toda a história na Libertadores. Isso é muito ruim, a gente ficou muitas vezes nas oitavas, porém a gente tinha condições de avançar muito mais e até mesmo de ser campeões. Vem para a tela do meu computador que a gente vai debater sobre isso. Vamos lá. Aqui, PC Show. Estamos aqui com as últimas 25 edições, podemos dizer dessa forma. E já começamos falando aqui do ano de 1999, onde os caras foram campeão. E a gente foi eliminado por eles. E nos pênaltis. E isso aconteceu a mesma coisa em 2000. E em 99, 98, 99 e 2000 a gente tinha uma verdadeira seleção, que inclusive a gente foi bicampeão brasileiro nessa época aqui e campeão mundial em 2000. A gente poderia muito bem ter colocado uma ou até mesmo duas Libertadores nessa época e a gente não conseguiu. Vamos lá, 99, só para relembrar um pouco o que aconteceu e também a escalação titular que o Corinthians tinha nesses últimos jogos que a gente acabou sendo eliminados por eles nas quartas de finais nos pênaltis. Se 25 anos depois dói de pensar que 2 anos seguidos a gente caiu nos pênaltis para os caras na Libertadores, imagina naquela época, meus amigos. Eu tinha ali meus míseros 6, 7 anos de idade, então eu não lembro com afinco ali realmente o que aconteceu naquela época. Até porque eu comecei a acompanhar campeonatos completos a partir do Brasileirão de 2002, e aí eu já lembro muito bem. Porém, imagina o que os manos sentiram nessa época aqui, ó. A volta, veja a escalação do Corinthians em 1999, se não dava para o Corinthians ter avançado muito nessa competição aqui, inclusive ser campeão da Libertadores. Olha só, na época ainda era o Maurício no gol, né? Depois teve o Dida nessa última eliminação, mas ó, Índio, Nenê, Gamarra, Silvinho, Vampeta, Rincon, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Fernando Baiano, que se não me engano foi o artilheiro dessa competição, e o Edilson. Foi expulso, enfim, e aí o Palmeiras acabou ganhando de 4-2 na disputa dos pênaltis. E ó, isso mesmo, ó, estou aqui, ó, artilheiro Fernando Baiano do Corinthians com 6 gols. E o Corinthians em todas essas edições sempre indo muito bem na fase de grupos, ó, sendo inclusive o líder do grupo onde estava o próprio Palmeiras, que depois nos eliminou. A gente foi melhor que eles na primeira fase e depois foi eliminado nas quartas de final. E isso aconteceu repetidamente em 2000. Puxa aqui, ó. Sinistro, meus amigos. E agora um pouco mais dolorido ainda porque foi nas semifinais. Muitos gols na ida, 4-3, na volta 3-2, e aí o Corinthians foi eliminado. E olha só a nossa escalação também, sensacional. Aí ainda com alguns reforços. Dida no gol, meus amigos. Daniel Martins, Adilson, Fábio Luciano, Kleber, que jogava muito mercenário aqui, né? Vampeta, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Edu, Luizão, que meteu 2 nesse jogo aí da eliminação, e o Edilson. E sempre ele, né, Ednei, entrando aí nas partidas que faziam um salseiro absurdo. E sim, novamente para os caras na semifinal, não quero nem ver. Dói de imaginar tudo aquilo novamente. E o Corinthians, meu Deus, poderia aqui tranquilamente se sagrar bicampeão da Libertadores, visto o time absurdo que a gente tinha em 98, 99 e 2000, né? E aqui novamente, ó, em 2000, o Corinthians também foi líder do grupo, onde tinha o América do México, né? Mó da hora também quando tinha os times mexicanos, né? Eu sei que logisticamente é difícil,
pô, fica muito distante. Ir pra Venezuela já é uma distância absurda, e pro México ainda, meu Deus do céu. Mas era muito da hora quando tinha os clubes mexicanos, porque agregavam muito em qualidade pro torneio. E aí o Corinthians foi líder também do seu grupo, e o Palmeiras com apenas 10 pontos, num grupo que tinha o Nacional, Juventude de Strongest, e ainda assim os caras conseguiram passar, enfim, tenso. Já falamos aqui de duas competições onde o Corinthians poderia tranquilamente ser bicampeão da Libertadores, chegou numa semifinal, numas quartas, só que o time era muito forte, poderia tranquilamente ser campeão. Aí a gente vai 5 anos depois, aqui a gente foi eliminado nas oitavas. E 5 anos depois, eu tô falando de 2006. Na verdade, eu posso colocar 6 anos depois, porque era o time campeão brasileiro de 2005. Onde aqui a gente tinha um ataque sensacional, formado ali por Carlos Alberto, Roger, Nilmar, Tevez. Era um absurdo de forte, só que a nossa defesa era terrível. Inclusive foi isso que aconteceu no fatídico jogo lá no Pacaembu, onde teve a tentativa de invasão. Terrível, se eu não me engano era uma quinta-feira contra o River Plate, onde eles ganharam de 3-2 na Argentina. A gente precisava devolver pelo menos 1-0 aqui também pra gente prosseguir. A gente começou ganhando com o gol do Nilmar, deixa eu até puxar esse jogo aqui, e daí depois veio o gol contra do Coelho, né? Nossa, terrível, meus amigos. Aos 56 minutos, o Nilmar abriu no primeiro tempo, e aí o Corinthians estava safe, estava tranquilo. E daí depois veio o gol contra do Coelho, o time se desestabilizou e o Higuaín fez 2 gols matando o jogo. E acontecendo tudo aquilo de tristeza que a gente já sabe. Aqui novamente a gente tinha um time muito forte, campeão brasileiro, e olha que ataque sensacional. Aqui nessa partida jogou o Ricardinho como titular e ainda tinha o Roger, que jogou excelentemente bem. Em 2005, né, em 2006 também a gente tinha um time muito forte. Aqui, ó, essa parte aqui era de chorar, meus amigos. Não tem como negar. Silvio Luiz, Coelho, Betão, Marcos Vinícius e Rubens Júnior. É tenso. Só que daí daqui pra frente, aqui o Xavier jogou, mas aqui o Corinthians ainda tinha... Nessa época tinha, né, o Mascherano. Não sei porque ele não jogou essa partida. Será que estava de suspensão? Mas tinha o Mascherano. No jogo de ida... É exatamente isso. No jogo de ida ele recebeu o 3º cartão amarelo e foi suspenso, então não jogou a volta no Pacaembu. Mas veja que seleção que a gente tinha também do meio para frente. Mascherano, Marcelo Matos, Ricardinho, Carlos Alberto, Nilmar e Tevez, e o Roger sempre entrando no jogo também. Não sei se estava voltando de lesão nessa época, sinceramente minha memória agora falhou. Mas o Roger era titular nesse time de 2005. E pô... Esse ataque aqui com o Nilmar e Tevez foi um dos melhores que eu vi em toda a história do Corinthians, cara. Que ataque sensacional. Era o Nilmar novinho, o Tevez novinho, os caras jogando o fino da bola, o Nilmar com muita categoria, o Carlos Tevez com categoria e muita raça. Era sensacional. E, pô, se a gente conseguisse avançar, eu tenho certeza que a gente iria muito longe nessa competição também. O River Plate acabou parando no Libertad, né, logo na sequência, e quem foi o campeão naquela época foi o Internacional em cima do São Paulo. Então teve mais aí um ano que a gente tinha um time forte e poderia avançar, só que aqui em 2006 a gente pode, vai lá, colocar que a nossa defesa era fraca, e por isso não era um título assim tão certeiro, mas a gente entrou para disputar o título naquela competição. Se você está afim de adquirir uma peita modelo torcedor, modelo jogador, temporada 2025, ou até mesmo algumas clássicas alternativas, tem muitas opções interessantes na bandostore.com a partir de R$ 69. Você clica, será redirecionado para o vendedor e lá com ele você finaliza a sua compra. Então, ó, repetindo, Bando Store, se você está pela televisão, digita aí no celular rapidamente e você vai encontrar. Link está aqui embaixo também na descrição, para você que está no celular, computador, está aqui embaixo na descrição e comentário fixado. E tem os bonés do canal, hein? Tem esse All Black, tem All White, tem bonés, coisa mais linda também, caso você queira adquirir um. Os links estão aqui embaixo na descrição para facilitar a sua vida. Vamos lá, de 2006... a gente pode avançar um pouco aqui na história, uns 4 anos aí, vamos para nosso centenário. E sim, a gente novamente tinha um time muito forte, com o Ronaldo no time, e novamente a gente parou nas oitavas de final, e dessa vez aqui por conta de gols fora, onde a gente acabou tomando um gol em casa do Wagner Love, que depois veio para o Corinthians e conseguiu fazer seu nome aqui, fez uma boa passagem aqui no Corinthians também, foi campeão, mas aqui nos fez sofrer em 2010, onde a gente tinha já a base do time campeão da Libertadores e campeão mundial, logo na sequência, campeão brasileiro, campeão da Recopa, campeão de tudo.
E aqui a gente poderia muito bem ter avançado também, mas muito aqui na competição, até porque na primeira fase a gente fez a melhor campanha da Libertadores 2010 na primeira fase, com 16 pontos. Você pode ver aqui em todos os grupos, o Corinthians foi o melhor classificado aqui, o maior pontuador dessa fase da competição. E depois a gente avançou contra o Flamengo, que foi o último, que ficou com 10 pontos e por causa de um gol fora a gente acabou parando na competição. A gente poderia ter avançado e muito mais. Quer ver? Vamos pegar aqui a escalação base daquela eliminação contra o Flamengo. Pô, como é que tá aqui? Pô, página inicial, vamos ver se a gente acha. Aqui. Esse 2-1 aqui com o Ronaldo, inclusive, fez gol, né? Aquele gol de cabeça que o Dentinho cruzou de 3 dedos, assim, e o Ronaldo chegou cabeceando em cima do goleiro Bruno. E sim, ó, Wagner Love fez o gol dos caras e David Braz fez contra, né? Acabou abrindo o placar e deu o Ronaldo, fez aos 39, por causa desse golzinho fora maldito aqui, o Wagner Love, né? Pô, a gente acabou sendo eliminado. Mas veja essa escalação. Beleza, o goleiro não era o Felipe, né? E grande goleiro Felipe, cara. Fez uma excelente passagem aqui pelo Corinthians, saiu brigado com o André Sanches. Mas grande goleiro Felipe, que inclusive poderia até ser ele aqui o goleiro dessa fase vitoriosa que veio logo na sequência. Porque no ano seguinte o Corinthians já foi campeão brasileiro e daí o resto todo mundo já sabe. Mas veja só, Alessandro, Chicão, o William se aposentou, né? Mas ali a gente só troca ali pelo Paulo André, pelo Leandro Castan, enfim, que foram os caras representantes aí da Libertadores e Mundial. Roberto Carlos, Ralf, Danilo, Jorge Henrique e Elias, é aquela base campeã mundial e da Libertadores. E depois o Ronaldo e Dentinho, que deu muito certo também, a gente foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista com esses dois aqui, jogaram muito bem e o Dentinho fez muito gol. Se for jogar aqui nos históricos da artilharia, o Dentinho sempre vai estar lá em cima nesse século XXI aí, porque ele fez muito gol pelo Corinthians. E essa base desse time poderia ter ido muito mais longe, então, na Libertadores de 2010. Era, sim, um time que, se tivesse mais sorte aqui, poderia ter avançado e ser campeão também da Libertadores naquela época. Agora a gente avança um pouquinho mais, não muito, porque logo na sequência a gente já foi campeão em 2012 e a gente está falando do ano seguinte, 2013, e aqui foi uma das maiores tristezas da minha vida, cara. Futebolística, claro, falando. Porque esse jogo aqui foi sacanagem, foi o maior roubo da história. O Corinthians tinha perdido de 1-0 lá na Argentina, precisava devolver esse 1-0 no Pacaembu e foi o maior roubo da história. Era para ter sido fácil um 4-1 aqui. E por que, se me diz? Para os poucos mais jovens, quem é um pouco mais velho vai se lembrar claramente do que aconteceu. Mas os poucos mais jovens aqui eu vou refrescar sua memória. Olha que roubo absurdo que aconteceu nesse jogo aqui, meus amigos. Começando já logo no início da partida, o Emerson Sheik adiantou uma bola e o cara deu um tapa na bola. O juiz não deu pênalti, a Marília não deu pênalti e ainda amarelou o Emerson Sheik por causa de reclamação. Pera aí que eu vou colocar o áudio, que o cara tem uma descrição aqui perfeita do que está acontecendo. O dia que o Corinthians sofreu o maior roubo da história. O ano era 2013 e o Timão ia enfrentar os argentinos arrombados pelo jogo de volta das oitavas da Liberta, precisando vencer com 1 gol de diferença. O jogo começou e em menos de 10 minutos começou a roubalheira, num lance polêmico de ataque do Corinthians, onde o Emerson Sheik partiu pra cima e o argentino, filho da puta, deu um tapa na bola dentro da área. E adivinha quem levou o cartão? O Sheik, por reclamação. Aí beleza, logo depois mais um lance duvidoso, onde o Romarinho recebe a bola, deixa o goleiro no bolso e abre o placar. Olha que etapa, cara, que assistência do Sheik pro Romarinho. E olha o quanto que ele tava em condição. Mas aí adivinha, o juiz deu impedimento nisso aqui. Pelo amor de Deus. Aí pra piorar, em seguida os hijos de puta abriram ele pra cá com esse gol. Cara, como o Cássio gosta de tomar esse tipo de gol, né? Recentemente, agora no Cruzeiro, tomou um idêntico, cara. Porém, no segundo tempo, o Timão veio com sangue nos olhos. Aos 5 minutos, o Timão empatou o jogo com esse gol de cabeça do Paulinho. Aí faltava só mais um para classificar, até que surgiu um escanteio pro Corinthians. Aí o jogador cobrou e após uma confusão na área, o Paulo fez mais um gol, porém foi anulado mais uma vez, porque o juiz marcou impedimento de novo. E o Corinthians acabou sendo eliminado. O dia que o... Cara, o que a torcida fez no final desse jogo que foi emocionante, eu lembro como se fosse ontem. Cantou alto pra caramba, reconhecendo o que o time tinha feito em campo e que foi o maior roubo da história. Aquilo ali foi uma vergonha absurda, cara. Mas absurdo, o Corinthians era pra ter passado o carro nesse Boca Juniors, que era fraco. Sim, se você for pegar aqui, inclusive você pode ver através dos próprios números,
Ele tá aqui na Libertadores. Pera aí que agora confundiu. Tem muitas abas abertas. Deixa eu fechar aqui. Aqui, Libertadores 2013. O Boca Juniors tinha passado no grupo... cadê você? No grupo 1, com apenas 9 pontos. E o Corinthians estava novamente líder do seu grupo. Todas essas edições que eu estou mostrando aqui no vídeo, o Corinthians foi líder do seu grupo. E o nosso time era o campeão da Libertadores, reforçado ainda por cima, cara. Quer ver? Vamos puxar aqui a nossa escalação nesse 1-1. Era o time campeão da Libertadores: Cássio, Alessandro, Gil, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Danilo, Paulinho, Paulo Guerreiro, né, que não estava na campanha da Libertadores de 2012, Emerson Sheik e Romarinho. Era o nosso time campeão da Libertadores, da Recopa, do Mundial, reforçado, e a gente perdeu para os caras aí por conta do senhor Amarídia. E depois teve aquelas escutas e provas de que realmente houve interferência da arbitragem na partida. Sinceramente, eu esculacho com a torcida do Corinthians, e aqui era pra gente ter sido bicampeão da Libertadores, mas por conta desse senhor aqui, isso não aconteceu. Essa daqui é o que eu mais senti, cara, sinceramente. E mais, inclusive, bom, eu vou falar aqui contra o Palmeiras porque eu era criança ainda, aqui eu já tinha meus 20, 21 anos, né, então foi tenso. E agora a última vez que a gente teve chance de ser campeão da Libertadores já faz muito tempo, eu tô falando de 10 anos atrás, tô falando de 2015, onde o Corinthians tinha uma seleção. A gente foi campeão do Campeonato Brasileiro jogando fino. Foi o último grande Corinthians que encheu os olhos, que a gente jogou, deitou e rolou, cara. Não tinha como discutir que o Corinthians era o melhor time do Brasil, até mesmo da América, no final do ano. Pena que a Libertadores ia até julho. A final acontecia na metade do ano e o Corinthians deslanchou de verdade no segundo semestre daquele ano. E aqui, inexplicavelmente, a gente deparou para o Guarani do Paraguai nas oitavas de final, perdendo os 2 jogos, com uma falha bizarra do Cássio lá no Paraguai. Inclusive, tira um sarro, né, que tem o Cássio desenhado aqui no escudo do Guarani. Ah, meus amigos, e perdemos em casa também. E olha que seleção que a gente tinha. Vamos pegar aqui a volta, que a gente perdeu em casa na arena. Pô, perdeu na arena. Ah, foi gol finalzinho, né? Mas a gente perdeu na arena também. Teve expulso de perder na cabeça, Fábio Santos e Jadson. Mas olha que seleção que a gente tinha. Esse time aqui que jogou o fino. No final de 2015 a gente foi campeão brasileiro lindamente. Com Cássio, Fagner, Gil, Felipe, Fábio Santos, Ralf, Jadson, Elisa, Renato Augusto, Malcom e Guerreiro. Que seleção, meus amigos. E aqui também alternava o Malcom, o Sheik também, né, jogando. Era sensacional. Ainda entraram no Danilo, Bruno, Steve Mendonça jogou também nessa partida. E aqui o Corinthians tranquilamente poderia ter avançado e muito. Tanto que o Guarani ainda avançou pelo Racing, vendo que o nosso adversário não era tão difícil assim. E depois parou no River Plate, que foi campeão contra o Tigres, aí, time mexicano também. Estava nessa edição de 2015. Então foi a última vez que o Corinthians também entrou ali com um time que poderia ter sido campeão da Libertadores em 2015. A gente parou muito cedo nas oitavas. E lembrando que, ó, Libertadores de 2015 também fomos líderes do nosso grupo, onde tinha o São Paulo, grupo difícil, e a gente conseguiu avançar em primeiro do grupo 2. Então todas essas vezes aqui o Corinthians fez excelentes campanhas na primeira fase, na fase de grupos, e aí nos mata-matas acabou se enrolando por diversos motivos diferentes. Vamos ver, torcer muito para que em 2025 seja diferente e a gente comece a mudar de vez essa história triste do Corinthians, e principalmente em mata-mata na Libertadores, a gente consiga mais conquistas dessa competição, que é muito importante sim. Forte abraço, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se inscreve, dá like. Se você curtiu mesmo o canal, você faz isso. Até a próxima. Que falou foi o Alisson. Vai Corinthians, meus amigos.